Graças a Deus. Queridos irmãos, nós já oramos, já falamos com Deus, já adoramos ao Senhor e agora nós vamos fazer uso da palavra de Deus, que está contida na carta que Paulo escreve a Tito, capítulo de número 2, o verso de número 11 a seguir. E o tema que eu quero tratar convosco nesta noite: graça maior que o pecado. Graças a Deus. Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso 15. Nós pretendemos nessa noite falar a primeira de 4 ministrações que faremos, se o Senhor Deus nos der vida e graça, sobre esse tema tão importante, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste século, ou neste tempo presente, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disso, e exorta, e repreende, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Esse tema nos dias que nós estamos vivendo é muito importante, porque nós vivemos em um tempo que as pessoas exigem muito da gente, né? E por mais que a gente se esforce, raramente a gente consegue impressionar alguém com as nossas ações. Sempre, por mais que a gente se esforce para agradar um ou outro, a gente nunca consegue, porque sempre estão esperando que nós possamos oferecer algo a mais. Seja isso no trabalho, seja isso nas amizades, seja isso em meio à família, seja isso na igreja. É importante a gente saber, ao tratar do assunto graça, que nós vamos tratar em 4 ministrações, hoje escolhi essa carta que Paulo escreve a Tito, porque ele tinha um propósito nessa mensagem. O propósito que ele tinha nesse texto a qual limos é que a graça da salvação, ela há de se manifestar a todos. E a orientação dele para Tito é que ele falasse isso, é que ele anunciasse essa doce e maravilhosa verdade. Todos nós aqui temos ciência de que a frase graça, ela é oriunda, é uma palavra que ela vem do latim, e essa palavra é dita gratia, que traduzido quer dizer favor àquele que não merece. Esses dias nós tivemos aqui no Brasil, né? O presidente da República concedeu a um deputado por nome de Daniel, concedeu o perdão dos delitos que ele realmente cometeu contra a maior corte dessa nação, o Superior Tribunal Federal. E ele usou de palavras que não podia, de ferramentas que não podia, citou nomes que não podia, ofendeu pessoas da mais alta corte. Foi preso justamente porque ele quebrou a lei que está estabelecida de liberdade de expressão. Ele foi além dela, errou os limites, errou o alvo que era para ser acertado.
E nós observamos que o presidente da República, o que ele fez? Ele concede um documento, um induto, chamado graça. Veja que todo mundo tentou rebater contra isso. A mais alta corte tentou tirar do tal Daniel esse benefício. Os deputados até votaram para tentar tirar do tal Daniel esse benefício. Os senadores quiseram tirar. A população que ficou em dúvida pensaram: o que é correto disso? E a Bíblia tem a resposta. Uma pessoa que usufrui da graça não quer dizer que essa pessoa não falhou. Uma pessoa que usufrui da graça não quer dizer que essa pessoa não errou o alvo. Mas quer dizer que alguém resolveu perdoar aquela dívida, apesar dela ter sido cometida. É exatamente isso a frase graça que o Senhor Jesus apregou, que o apóstolo Paulo tanto instruiu acerca dela, e que alegra tanto a nossa alma ao conhecer um pouco dela. Tem uns anos, eu via muitas pessoas tristes, angustiadas no meio do Evangelho, pessoas que cresceram servindo a Deus, viveram servindo a Deus, e um medo terrível de ir para o inferno. Entendia em seu coração que a pessoa pode deitar salvo e levantar perdido, ou levantar salvo e ir dormir perdido pelo que cometeu durante o dia. Então eu resolvi escrever um livro chamado A Graça, Pico Everest do Cristão. O Pico Everest é o ponto mais alto, justamente para trazer ali uma mensagem da parte de Deus, com mais de 150 versículos, comprovando essa gloriosa verdade, de que a graça superabundou do pecado, igual Paulo diz lá em Romanos. Aonde o pecado cirandava na vida da pessoa, a graça chegou e foi muito maior, muito mais poderosa, muito mais gloriosa, muito mais vantajosa. A oferta da graça não requer berganha, a oferta da graça não requer que façamos alguma coisa de nosso esforço físico para usufruir dela. Só que a graça, aqueles que estão na graça, dão um testemunho de que verdadeiramente foram alcançados e agraciados por ela. Aqueles que foram alcançados pela graça, eles recebem um benefício grandioso de Jesus Cristo. É que a dívida que era para este homem e esta mulher para pagar, Jesus pagou na cruz do Calvário. Jesus o justificou de todo o seu pecado. Eu usei como exemplo aqui o Daniel Silveira aí, que é deputado. Todo mundo queria colocar nas costas dele, fazer ele pagar pelo delito que ele cometeu, mas ele não foi condenado, porque foi concedido para ele a graça, o perdão. Não precisa a pessoa merecer. O que Deus está olhando é se a pessoa precisa. E Deus requer desta pessoa agora um testemunho de quem foi perdoado, de quem foi agraciado, de quem foi beneficiado com esse tão maravilhoso indulto vindo de Deus, através da pessoa amada, do seu Filho amado Jesus Cristo. O texto que nós limos, queridos irmãos, eu quero começar aqui a falar sobre ele, mas antes eu entendi que era preciso dizer o que significa a graça. Outra coisa que é importante da graça a gente saber é que ela para nós, ela é totalmente gratuita. Para nós. Mas para Deus não foi gratuita. Para Deus custou um preço muito alto, muito caro. Ele deu o seu unigênito Filho para morrer em nosso favor, para pagar a nossa dívida, para nos dar gratuitamente este indulto de salvação, meus irmãos. E é por isso que nós bendizemos ao Senhor Jesus. É por isso que nós glorificamos ao Senhor Jesus.
Por isso que nós servimos a pessoa amada e bendita do Senhor Jesus. E ainda, se nós formos nos aprofundar na Escritura Sagrada, Isaías relata que ele resolveu, ele achou por certo, ele se entregou para ser moído em nosso favor. E aí eu glorifico ainda mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele não precisava fazer isso, mas eu precisava que ele fizesse, aleluia, e ele o fez em meu favor. Esses dias eu fiz uma visita pastoral e a pessoa me fez a seguinte indagação. Disse assim: pastor, a igreja, do jeito que o senhor fala com quem que na igreja não tivesse pessoas com defeitos, não tivesse pessoas que errassem do jeito que o senhor está falando. E eu disse assim: eu quero lhe dar um testemunho da minha vida. Talvez a igreja no passado fosse uma igreja que não tinha defeito. Talvez a igreja no passado fosse uma igreja que não tinha falha. Talvez a igreja no passado fosse uma igreja perfeita. Mas quando Jesus me aceitou para fazer parte da sua igreja, esta igreja começou a ter defeito, porque eu estou lá. Esta igreja começou a ter pessoas que precisam todo dia de uma renovação de parte, todo dia uma transformação, todo dia o Senhor Jesus perdoar. Sabe por quê? Porque eu estou no meio desta igreja. É exatamente isso que acontece conosco. Quando nós nos achegamos para Jesus, verdadeiramente nós entendemos que essa graça salvadora, irmãos e irmãs, essa graça salvadora, nós precisamos todo dia dela, porque nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não pode dominar mais nós, meus irmãos e minhas irmãs. O pecado não pode mais desgraçar a nossa vida, não. Mas nós não estamos livres de pecar nessa vida. Ainda podemos pecar, ainda podemos falhar, voluntariamente ou involuntariamente. A hora que vemos, irmãos, já erramos, já falhamos. Eu cito um exemplo clássico, é uma palavra até crosta, peço perdão aos irmãos, mas costumeiramente faço para a gente cair em uma realidade. Se eu fosse perguntar a cada um dos irmãos que aqui estão e os internautas, quem aí andando na calçada, andando na rua, já não pisou em um cocô de cachorro? Quem já pisou? Todos aqui ergueriam as mãos. E se eu pedisse quantas vezes, meus irmãos, todo mundo ia dizer assim: perdi as contas. Aí eu inverto a pergunta, eu mudo a pergunta. A pergunta é: quantos de vocês já pisaram em cocô de cachorro na rua querendo? Todo mundo vai dizer em alta voz: nunca. O ser humano é propício a erro por causa disso. É um descuido, é um desleixo, é um momento de fracasso, é uma distração. Satanás prepara as ciladas e a pessoa cai. E me admira pessoas que tantos anos servem a Deus e dizem que conhecem a Escritura Sagrada, e dizem assim: aquele pecou, aquele falhou, ele vai queimar no inferno, e vai isso, aquilo. Parece que a pessoa tem prazer que os outros queimem no inferno. O sangue de Jesus tem poder. Apóstolo Paulo estava instruindo a Tito da seguinte forma: fale ao povo da graça de Jesus Cristo. Anuncie ao povo as verdades que Jesus Cristo está pronto a perdoar. Jesus Cristo não precisa de ajuda, guarde isso na sua mente e no seu coração. Jesus Cristo não precisa de ajuda, mas Ele está disposto a ajudar. Ele não precisa, mas Ele quer ajudar. O céu sem nós é uma maravilha, não há problema nenhum para Jesus. Mas Ele decidiu querer o céu cheio de gente, cheio da mais sublime criatura de Deus, apesar desta criatura muitas vezes distraídos na vida, desleixados na vida, pisam nos cocôs de Satanás, se sujam, cheiram mal às narinas de Deus. Mas Jesus está disposto com o seu precioso sangue lavar-nos, aleluia, de todos os delitos que possamos cometer pelo nosso caminho. E Paulo está instruindo da seguinte maneira no verso 11, vamos para o texto.
Capítulo 2, verso 11 a Tito, Paulo está orientando ele como pregoar sobre a graça, como ensinar sobre a graça, como abrir os olhos dos ouvintes de Tito sobre esse assunto tão glorioso chamado graça. Vejamos aí no verso 11 o que diz a palavra de Deus aí. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Esse texto se divide em três perguntas. A primeira é: de quem é a graça? A graça traz o quê? E a terceira: a graça é para quem? Só em um verso. A resposta já está no texto. Porque a graça de Deus, a graça de quem que é? De Deus. Este favor imerecido parte do Pai eterno, parte da maior autoridade. Note que eu fiz aqui referência ao presidente da República que concedeu uma graça a um deputado. Todos tentaram tirar a graça dele, mas ninguém pôde, porque a autoridade máxima bateu o martelo dizendo: todos os delitos desse indivíduo foram perdoados. Que coisa gloriosa! Apóstolo Paulo, aleluia, está orientando a Tito dizer: quando você for falar da graça, diga que esta graça não é humana, ela não tem limite, esta graça não é da terra, esta graça emana do trono de Deus, e ninguém, por mais que queiram tirar este induto de Deus do indivíduo, não podem, porque a graça, irmão Francisco, ela vem do alto, ela vem do trono, para a nossa vida, bendito seja Deus. Então a primeira pergunta do verso 11, a primeira resposta da pergunta: de quem é a graça? A graça é de Deus, o Todo-Poderoso. Ninguém pode tirá-la de você. Se você está na graça, ninguém pode roubá-la. Ainda que alguém acuse, costumeiramente o povo faz isso com os novos convertidos. Sabe o que dizem? Agora este virou santinho, agora esta virou santinho. Errou tanto, falhou tanto, agora diz que foi para a igreja de Cristo, diz que se entregou a Cristo. Todos os seus pecados estão perdoados. E a resposta que Paulo fala a Tito, irmão Fábio, é verdadeiramente, é isso mesmo. Todos os seus pecados estão perdoados, porque aquele que concedeu a graça, ainda que queiram tirar de você, não pode, porque quem deu é a autoridade máxima, a saber, o Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus ao falar sobre este tema, sobre este assunto tão glorioso. A eloquência me vem no coração para transmitir aos irmãos. Porque ninguém pode, Valdeci, ninguém pode tirar a salvação da sua vida, porque quem deu essa salvação foi Deus. Deus planejou na eternidade. Jesus consumou na cruz o plano, e o Espírito Santo está aplicando ao nosso coração. Talvez nesta noite uma palavra para dizer assim: olha, ninguém tira de você o que Deus te deu, que é a salvação eterna. Louvado seja Deus. A primeira pergunta do verso 1 foi respondida. De quem é? É de Deus. A segunda pergunta está aí. Ela traz o quê? O que a graça traz? O que diz o texto aí? Ela traz a salvação. Ela emana do trono de Deus. Ninguém pode tirá-la de você. Foi Ele quem concedeu. E ao Ele conceder a graça, Ele não está se importando com o que você fez. Você irá usufruir deste induto glorioso de Deus, porque Ele decidiu fazê-lo. Então, se alguém que está na tua esquerda ou na tua direita, no teu trabalho, na rua, parentesco, seja quem for que apontar o dedo e dizer assim: você não pode ser salvo pelos erros que você cometeu, você pode apontar o dedo para a pessoa e dizer: eu posso, porque a autoridade máxima que está no trono, lá no céu, Ele me concedeu este induto e eu vou usufruir dele, bendito seja Deus. Ainda alguém possa ousar dizer assim: mas você não merece. Você pode responder: eu sei, eu não mereço. Mas Ele não olhou para o meu merecimento, aleluia. Ele olhou para a minha precisão. Eu preciso, então Ele faz, irmão Fábio. Eu preciso, então Ele faz, meus queridos irmãos. Eu preciso, então Ele faz, queridos irmãos internautas que nos acompanham. Então, quem é? Ela é de Deus. Traz o quê? E o irmão Francisco leu lá.
traz salvação. Olha o que o texto diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação, louvado seja Deus. Agora a terceira pergunta do primeiro verso é: e para quem é? Sabemos que ela vem da autoridade máxima de Deus. Sabemos que ela traz salvação. E para quem ela é? O que o texto diz aí? Para todos. O texto diz: para todos os homens. Este todo está de que sentido aqui? Esse todo, ele não está no sentido de que ninguém vai se perder. Não. Esse todo está no sentido que todos aqueles que vierem para a graça não irão se perder. A doutrina da Escritura Sagrada, a doutrina da salvação, a doutrina de Jesus Cristo diz isso. Uma pessoa que vem a Ele, o que o texto diz? De maneira nenhuma o lançarei fora. Todos os que vierem verdadeiramente a Cristo Jesus não os lançará fora. Quem está fora deste povo? Quem está fora desse todos? É aqueles que não querem a graça. Porque aqueles que estão na graça, eles são responsabilizados por elas. Quem está debaixo da graça é acusado pelo mundo. Quem está debaixo da graça, o mundo não o recebe. Quem está debaixo da graça não se deleita no pecado. Quem está debaixo da graça, quem está cheio da graça, está usufruindo dela, essa pessoa dá valor aos ensinos e às orientações de Cristo Jesus. Então muitos não querem vir para a graça. Então esse todos aqui, ele está se referindo a todos aqueles que vieram verdadeiramente para Cristo Jesus e receberam a graça, e desses ninguém pode tirar dele. E eu digo aos irmãos que estão aqui: quem aí já se entregou a sua vida a Jesus e pode usufruir da graça? Eu creio que todos que aqui estão. Usufrua dela. Não deixe que ninguém te tire a graça de Deus que é lhe dada gratuitamente. Não permita. Quando lhe acusarem, quando o seu próprio coração lhe acusar, você diga: eu tenho refúgio. Ainda que você erre, fale pelo caminho, você pode dizer para si mesmo: eu tenho um refúgio. Aquele que me concedeu e me concede a graça está sentado no trono, e quando Ele concede, ninguém pode tirá-la de mim, bendito seja Deus. Então, Ele concede a sua graça sem acepção de pessoas, grandes, pequenos, fortes, fracos, ricos, pobres, de qualquer etnia, de qualquer nação, de qualquer geração, em qualquer parte do mundo, sem acepção de pessoas. A graça de Deus está pronta a atender a todos aqueles que quiserem vir a Deus. É importante a gente saber que no verso 12, queridos irmãos, ainda vejo que os irmãos estão com a Bíblia aberta e eu pretendo fazer uma exposição desse texto. Apóstolo Paulo ensina no verso 12, e os irmãos que estão aí podem nos acompanhar. Ele diz assim no verso 12: ensinando-nos que, o que diz a frase aí? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Todos juntos, vamos ler? Vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. A graça traz qual ensino? E para que esse ensino? O verso 12, o apóstolo Paulo tem a resposta disso. Ele diz o seguinte, e a pergunta é: qual ensino e para quê? O verso 12, já na sua abertura, diz: ensinando-nos a fazer o quê? Renunciar. Então, quando nós falamos da graça, se nós formos falar, Lourival, no conceito geral dela, nós vamos observar que a graça gera em nós uma renúncia. Que renúncia que é essa? Do que o apóstolo Paulo está orientando Tito a pregoar na igreja que ele foi constituído pastor? Que renúncia será essa?
Observemos no texto, renunciando o quê? A impiedade. Renunciando o que é aí que diz o texto? A concupiscência, que é o apetite desordenado das coisas mundanas. Então nós estamos observando que a graça salvadora de Deus, que é gratuitamente, que emana do trono de Deus, que nos coloca na condição de salvo, o texto que nós lemos no verso 11, né, irmão Francisco? Nós observamos isso aí. Só que esta graça, ela gera em nós, exige de nós, uma renúncia das coisas deste mundo. E é nesse conceito teológico que as pessoas erram muito. Porque as pessoas entendem que uma pessoa que está debaixo da graça, ele pode fazer absolutamente tudo, porque todos os pecados que ele vem a cometer já foram perdoados. Todas as falhas que ele possa cometer no caminho já foram perdoadas. Mas se esta pessoa sente prazer em ser ímpio, em cometer as concupiscências da carne e a iniquidade, então esta pessoa ainda não está na graça. Porque quem está na graça, ele sente o desejo de agradar aquele que lhe concedeu o indulto da salvação. Não é o mundo que lhe propunha o pecado para a perdição. Uma pessoa que diz estar em Cristo, diz estar debaixo da graça de Cristo, mas sente prazer nos deleites da vida, ele nunca conheceu a graça. E o apóstolo Paulo está instruindo Tito: Tito, orienta a tua igreja aí, orienta os teus ouvintes aí. Eu não posso estar aí pregando, mas Tito, eu lhe escrevo uma carta, diga a eles que aquele que concedeu a graça requer deles uma vida de santificação. Bendito seja Deus. Então nós observamos no verso 12 duas perguntas. Qual o ensino? O ensino é que é preciso renunciar. E para que renunciar? No final do verso 12 tem a resposta: para que vivamos neste presente século. O que diz aí, irmão Fábio? Sóbria, justa e piamente. Paulo estava instruindo eles, dizendo que a graça produz no indivíduo uma situação de vida abençoada no lar, na casa, na família, nos familiares, no trabalho, na rua, na igreja, em qualquer lugar. O apóstolo Paulo está instruindo, dizendo que aquele que recebeu verdadeiramente a graça de Cristo Jesus, a sua vida é sóbria, a sua vida é abençoada, é justa, a sua vida é uma vida piedosa. Nós vivemos em um tempo que a igreja evangélica nesta nação, ela é conhecida mais pelos escândalos do que pela obra de piedade. Vocês já observaram isso ou não? É reconhecida mais pelos escândalos nas mídias e em tantos quanto é lugar que a gente vê aí. Esses dias mesmo, 2 pastores foram presos em um só dia. E ainda jogaram, 3 pastores, né? E ainda jogaram a culpa nos investigadores. Diz que é um complô político. Mentira! Se não tivessem embustido no meio da política, eles não teriam sofrido essa consequência. E aquelas igrejas são conhecidas pelo escândalo, não pela piedade. Seria muito melhor se a igreja de Cristo Jesus entendesse para que foram chamados, que é para viver a graça de Cristo Jesus, e a graça basta, ela é abundante, não cabe mais nada. Então a igreja seria reconhecida pela sua piedade, de ver uma pessoa fraca e dar força, ver uma pessoa caída e ajudar a levantar. Mas hoje a igreja, em parte dela, é reconhecida não por sua piedade, porque a pessoa vê uma pessoa fracassando e caindo, em vez de estender a mão, não é assim? Em vez da pessoa estender a mão, a pessoa começa a criticar aquele indivíduo e dizer assim: olha, o inferno lhe aguarda, olha, desse jeito você vai para o inferno, e eu, em longe de mim, você. Eu já vi isso. E hoje a palavra de Deus confronta o nosso coração, muitas vezes vaidoso,
de achar porque somos crentes, somos alguma coisa, não. Apóstolo Paulo, ao instruir Timóteo, ele diz assim: olha, tenha cuidado de ti mesmo, tenha cuidado de ti mesmo, porque não existe gente grande que não possa cair, que não possa fracassar. Nós precisamos de um aos outros para podermos continuar a nossa peregrinação nessa vida. Bendito seja Deus por isso. Então, escute bem, não há em nós, ou em qualquer pessoa que nós conheçamos no meio cristão, ou nesta terra, que possa merecer a graça. Esta graça, ela veio porque Deus usou de infinita misericórdia. É aquele testemunho que eu sempre conto, daquele pastor que, dando escola bíblica dominical, quem lembra disso, diz amém. Ninguém aqui conhece esse testemunho? O pastor dando a escola bíblica dominical, e adentra aquela igreja um jovem muito carente, de uma região muito carente dos morros do Rio de Janeiro. Aquele jovem adentra dentro daquela casa de oração, aquele pastor vê a necessidade dele, pega o endereço dele e coloca no seu coração: eu vou fazer uma compra de umas coisas, um calçado, porque ele estava sem calçado, uma roupinha nova, eu vou preparar uma cestinha aqui, eu vou levar para ele lá. Esse pastor foi lá no mercadinho, comprou e foi subir um morro para levar na casa do jovem. Mas este jovem, ele não sabia que o pastor estava levando esse suprimento para ele. Este jovem pega mais 4 ou 5 jovens e manda pedrada no pastor, rouba o que ele ia levando, e aquele homem ainda precisa ser hospitalizado. Pois bem, quando aquele homem se recupera, ele chega na sua casa, pega um dinheirinho, vai no mercadinho, faz a mesma compra, e ele coloca em seu coração: eu vou subir o morro e vou levar lá naquela casa para aquele menino. Dessa vez ele teve mais sorte, ele sobe aquele morro e ele consegue chegar na casa. Quando ele chega lá, ele vê o pai do menino todo angustiado lá na porta da casa, todo desenchavido, todo vergonhoso. E ele chega e diz: é aqui que mora aquele garoto fulano de tal? Ele disse: sim. Eu vim trazer umas providências para ele aqui. Ele disse: pastor, o pai do menino, dizendo: o senhor não deve fazer isso, esse menino não merece. E o pastor disse: não, mas chame ele lá, eu quero suprir a necessidade dele. E mais uma vez o pai disse: o senhor não devia fazer isso porque ele não merece. O pastor insiste e aquele pai diz: ele não merece, sabe por quê? Porque ele foi um daqueles que atirou pedra no senhor para roubar o senhor. Ele não merece de forma nenhuma. E para surpreender aquele pai, aquele pastor diz assim: eu sei que ele foi um dos tais, eu sei, mas eu não vim aqui porque ele merece, eu vim aqui porque eu vi a precisão dele. A precisão dele é acima do merecimento. A salvação que nós usufruímos dela não vem de nós, vem do trono de Deus. As nossas obras não podem impressionar Deus, mas a dele nos impressiona ao ponto do nosso coração duro amolecer. Bendito seja Deus, ao ponto de nós entendermos que ele é tão grande, tão forte, tão poderoso e capaz de nos dar de graça aquilo que nós nunca poderíamos comprar. E é isso que é a graça. Então o apóstolo está orientando a Tito a dizer o seguinte: olha, prega esta palavra da graça e diga para eles ouvirem esta palavra, e para que eles vivam neste presente século. No verso 12: sóbria, justa e piamente. Seja sóbrio, seja inteligente, seja racional, use de estratégia para abençoar as pessoas que estão à sua volta, que estão desfavorecidos pelos fracassos da vida. Como eu disse do cocô que tantos pisam, ninguém pisa por querer, a hora que a pessoa viu já está sujo. A gente tem que ter muito cuidado conosco e com as pessoas que estão à nossa volta, porque Jesus pode cobrar de nós algo que nós fomos instruídos por ele a fazer e não fizemos. Bendito seja Deus. É importante a gente relembrar também no verso 13 desse capítulo 2 de Tito, apóstolo Paulo diz a seguinte frase ali:
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que a graça produz em nós? Nós aprendemos no verso de número 11 de quem é a graça, que é de Deus. Ela traz o que? Ela traz salvação. A quem é ela? É para todos os homens. No verso 12 nós aprendemos qual ensino ela traz. É o ensino de renunciar o nosso duro coração. E qual o benefício que esse ensino traz? Para quê? Para que vivamos neste presente século uma vida abençoada. E no verso 13 agora o apóstolo Paulo faz ou dá a resposta da seguinte pergunta: o que a graça produz em nós? Olha que coisa maravilhosa. Produz em nós aí o quê? Uma bem-aventurada esperança. O mundo vive desesperançado. O mundo vive triste e angustiado. E as pessoas ficam buscando esperança em quê? Não se sabe bem o porquê. Esses dias eu fiz um documentário, está lá na nossa plataforma lá, YouTube, no canal Marcos Pavan. Fiz um documentário acerca disso. As pessoas ficam à procura a vida toda de riqueza e não sabe bem para quê. Às vezes a pessoa está com seus 90 anos, sabe que pouco tempo tem de vida e continua cavando para fazer dinheiro. Não sabe para quê. Se esquece que de nada vai valer. Se esquece que poucos dias esse indivíduo é chamado e esse dinheiro fica aí. Acreditem vocês ou não, eu fui convidado para ir fazer uma oração para um empresário esses dias aqui, na semana que nos antecede. E ele estava muito angustiado porque a empresa está passando por um momento muito difícil. E este rapaz diz ser cristão, não é de nossa cidade, diz servir a Deus. E ele ousou me dizer uma palavra que me entristeceu muito. Ele disse: eu estou correndo o risco de perder o que eu tenho. Se eu perder tudo o que eu tenho, de que valeu a minha vida? Vocês estão compreendendo o tipo de gente e pensamento que nós vemos e ouvimos dentro do cristianismo? Essa pessoa não sabe o que é graça, nunca alcançou a graça. Essa pessoa acha que o benefício que Deus fez para ele foi dar riqueza para ele. E se ele perder essa riqueza, segundo ele, o testemunho dele, ele falou para mim, olhando meus olhos: se eu perder, de que me valeu a vida se eu perder o que eu tenho? Esse falso evangelho da prosperidade que tem pregado aí, eles não pregam essa graça. Porque esta graça produz em nós, queridos irmãos e irmãs que aqui estão e os internautas que irão nos ouvir, produz em nós uma alegria, uma bem-aventurada esperança, mais que forte, mais que gloriosa, mais que grandiosa, mais que poderosa. É a esperança de que quando este corpo tombar, do lado de lá nos aguarda uma eternidade gloriosa, bendito seja Deus, a qual ninguém pode tirar de nós. Este é o plano de salvação de Deus. Este é o propósito de salvação de Deus. Esta é o ápice da graça. E as pessoas confundem tudo isso. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer: Tito, pregue isso a eles. Diga a eles, Tito, que o maior benefício de ter recebido a graça, irmão Fábio, é a bem-aventurada esperança de que o dia que tudo findar aqui, Valdeci, o céu está aberto para nos receber lá, aleluia, e lá com Ele viveremos eternamente, bendito seja Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem de Jesus. Para isso Ele morreu na cruz, para produzir em nós essa esperança. Se eu fosse perguntar para cada um dos irmãos que estão aqui, os internautas que virão nos ouvir, o que quer dizer a frase evangelho?
Todo mundo aqui sabe, e todos certamente nos ouvindo pela internet sabem. A frase evangelho quer dizer boa notícia. Mas aí a pergunta que eu faço a vocês: que boa notícia é o evangelho? Qual é a boa notícia? Se o sol que queima o ímpio queima o cristão verdadeiro, se as dificuldades que batem a porta do ímpio batem a porta do cristão, que boa notícia é essa? Que os problemas que todos enfrentam, o cristão enfrenta. A escassez de pão que há em muitos lugares, se o cristão não guardar o pé, ele também enfrenta. Eu morava na beira de um rio, tinha pessoas ali que não professavam nenhuma fé, tinha pessoa ali, cristão ortodoxo, e tinha ali também católicos romanos, e tinha eu ali. A enchente veio e varreu a casa de todo mundo, e a minha também foi varrida. Mas espera um pouco, que boa notícia é essa que Jesus disse no capítulo 6, verso 33 de Mateus? Ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Que boa notícia é essa? A frase evangelho quer dizer boa notícia, e a boa notícia está ao final também do verso 33 do capítulo 6 de Mateus: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No capítulo 14 de João, ele diz: olha, não turbe o vosso coração, crede no Pai, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. As aflições terrenas nós sofremos sim, nós padecemos sim, passamos sim, mas a bem-aventurada graça produz em nós uma esperança gloriosa, de que ainda que vivamos uma vida de dificuldade, aqui é uma vida de peregrinação. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é eterna. Bendito seja Deus. Nós vamos então para o verso, eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 9, verso 28, para consolidar o verso de número 13. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, todos juntos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Bendito seja Deus. Você está esperando a salvação de Cristo Jesus? Quem aqui está esperando a salvação de Cristo Jesus? Quem está esperando o dia da nossa redenção? O dia em que nós, que somos uma igreja militante, uma igreja que luta, que enfrenta as pelejas, que enfrenta as dificuldades, que enfrenta as intempéries da vida, mas esta igreja um dia, ela será glorificada. Lá será uma igreja triunfante, estará recebendo aquilo que aqui na terra tanto esperou. Louvado seja Deus. É essa esperança que move o meu coração, de pregar a palavra de Deus, seja no trabalho, seja na rua, de pregar a palavra de Deus, seja por meio de comunicação, seja internet, seja rádio, seja onde eu estiver, na igreja, esteja a igreja amarrotada de gente ou vazia, eu estou pregando, porque esta esperança não foge do meu coração. Aleluia, bendito seja Deus. É esta esperança, é a esperança de que aquele que prometeu muito breve venha buscar a igreja, e eu esteja, ainda que falho, errante pelo caminho, mas eu esteja no meio da igreja, usufruindo a graça. Então alguém às vezes aponta o dedo e diz assim: ah, pastor, mas você como pastor, você falha tanto, mas você erra tanto, né? Algum atira pedrada, tem gente que bate para quebrar mesmo, sem dó, não é verdade? E a gente dá aquela sacudida na poeira e diz assim: a promessa de Jesus é maior do que qualquer intempérie que possa vir pelo caminho. Bendito seja Deus. A graça emana do trono de Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de nós. Voltemos para Tito capítulo 2, verso 14, para já encerrar. Diz-nos assim a palavra de Deus: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras.
A pergunta que eu faço aos irmãos nesse texto que nós lemos: qual a garantia de que verdadeiramente a graça atuando na nossa vida, nós vamos ser salvos eternamente? Qual a garantia? A segunda pergunta, respondida nesse texto, no verso 14: e quem garantiu? Qual a garantia que nós temos? E a segunda pergunta, quem garantiu? Vamos para o verso 14 junto comigo? Ao qual se deu, quem é Ele? Jesus Cristo, a si mesmo, em favor de quem? Em nosso favor, por nós, com um propósito. Qual é o propósito? Para nos remir de toda, não é um pouco, não é 10%, 5%, 15%, 50%, não, para nos remir de toda a iniquidade. Vamos ler em voz de coral? E purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Bendito seja Deus. Quem garantiu foi Jesus. Quem nos garantiu foi Jesus. E a nossa garantia está no sacrifício que Ele fez na cruz. Ele se doou em nosso favor. E o apóstolo Paulo diz: Tito, prega aí na igreja. Prega na igreja que Ele se doou por nós. Apóstolo Paulo diz em uma das epístolas, ele diz assim: Jesus Cristo doou-se por nós, deu a sua vida em nosso favor, mesmo sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, nós temos irmãos aqui novos convertidos, que estão se achegando à igreja. É importante saber que venha o que vier, palavras que possam ser ditas de outras pessoas, não são palavras de Deus. Deus decidiu nos salvar, Deus decidiu salvar vocês, Deus decidiu salvar a todos. O problema é que pessoas não querem esta graça, não querem esta salvação dada por Cristo. Porque no final do verso 14 fala de características de quem verdadeiramente foi alcançado por Ele. Vamos ler a parte B do verso 14? Ele nos remiu de toda iniquidade, com o propósito de nos purificar, ou purificar para Ele um povo que seja seu, especial e de boas obras. A graça gera em nós uma atitude que impressiona o mundo, nos torna especial, não porque não erramos, nos torna especial porque não desistimos do Deus que nós decidimos servir. Venha o que vier, passemos o que passemos, enfrentemos o que enfrentemos, vamos ficar agarrados na graça que há em Cristo Jesus. Não vamos nos entregar às intempéries da vida, não vamos nos entregar às iniquidades e às oferendas de Satanás, não vamos pisar nos cocô das calçadas, aí que eu recitei sobre, que o cachorrinho vai lá, faz o cocô dele, e nós, sem querer, pisamos. Tudo bem. Agora não faça isso de pisar por querer. Saber que Deus requer para si um povo especial, um povo que seja dele, um povo que ame Ele e ame a sua palavra, um povo que queira estar debaixo da potente mão de Deus, guardado, ajudado e orientado para errar menos, para poder desviar daquilo que pode causar sujeira em nós. Para terminar essa nossa reflexão, Gálatas capítulo 1, verso 4, é o primeiro texto que vamos ler. Em conformidade à palavra que fora expressada pelo apóstolo Paulo no verso 14. Quem encontrou diz amém. Gálatas 1, verso 4. Vamos ler? O qual, vamos juntos? O qual a si mesmo, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo
a vontade de Deus Pai. Bendito seja Deus. Então nós podemos observar que este amor glorioso de Jesus Cristo foi ao ponto de ele se entregar, e a causa dele ser se entregado na cruz foi essa: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, que quer dizer com um propósito, para nos livrar do presente século mau. Agora, como que Jesus pode ter morrido na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado? E nós dizemos para todo mundo que nós estamos debaixo da graça e recebemos Jesus. Como que nós podemos nos deleitar no pecado? O texto está dizendo, para nos livrar do presente século mau. Se nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos dá força, nos livra do presente mal desse século, para que andemos segundo a vontade de Deus. Ainda em Gálatas, capítulo 2, verso 22. Verso 20 e 21. Gálatas, capítulo 2, verso 20 e 21. Quem encontrou diz amém. Olha o que o apóstolo diz acerca de quem verdadeiramente está na graça: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos juntos? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Bendito seja Deus. Qual foi o resultado disso? Verso 21, vamos juntos? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou em vão. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da justiça que provém de Deus, não da lei, provém de Jesus Cristo. A graça superabundou o pecado, mas nós agora temos os mandamentos de Cristo Jesus para seguir. Verso 15 diz assim: fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze, Tito. Paulo está dizendo o seguinte: quem foi alcançado pela graça faz alguma coisa. Paulo está instruindo este irmão, queridos irmãos, para pregoar essa verdade, para dizer às pessoas: olha, uma vez que Deus conceder a você o induto da graça, você não precisa merecer, você precisa, e isso basta para Ele lhe oferecer a graça. Você vem para a graça, Ele muda a sua vida. Você vem para a graça, Ele muda a tua história. Você vem para a graça, você está salvo, e ninguém tira isso de você. A salvação está nele, não porque você fez algo que impressionou Ele, mas Ele fez algo impressionante em seu favor. Ele morreu para pagar uma dívida que não era dele, era sua. Agora, uma vez que você o recebe como aquele que pagou a sua dívida na cruz do Calvário, agora Ele lhe ensina, agora Ele lhe orienta, agora Ele lhe capacita. Ele escolheu você para Ele, você se torna dele, para ser especial para Ele, para proceder obras que possam glorificar Ele. Quem foi alcançado, anuncia essas verdades. Esses tempos eu recebi um testemunho, certamente alguém aqui saiba. Eu ouvi ele já muitas vezes no passado, mas recentemente aqui, depois de muito tempo, ouvi de novo, de dois camaradas que trabalhavam junto há mais de 10 anos. E de repente, um deles adoeceu e tirou uns meses de atestado, precisou passar por uma cirurgia e tal. Lá no hospital, algum servo de Deus verdadeiro anunciou o reino de Deus para ele lá. E ele lá no hospital, naquele leito, ele aceitou Jesus.
entregou a sua vida a Jesus. E ele, naquela sua recuperação, ele tinha em mente: quando eu chegar no serviço, eu vou pregar o evangelho para o meu companheiro de serviço. Eu trabalho 10 anos com ele, eu estimo tanto ele, é meu amigo. Eu quero dizer a ele que a graça vem do trono de Deus, e ninguém pode tirar isso daquele que recebeu ela, ainda que atirem pedra, ainda que façam movimento, ainda que digam que não. Aquele que está no trono concedeu, ele é a maior autoridade a ter concedido. Ele se recupera 90 dias depois, né? Os irmãos conhecem o testemunho. 90 dias depois ele volta ao trabalho. Quando ele chega no trabalho, todo alegre e contente, ele pica o seu cartão, o chefe diz: você vai no mesmo departamento que você estava. E o fulano está lá? Sim, claro, o fulano está lá. É o teu companheiro. Ele chegou todo alegre e contente lá, e começou a trabalhar, e disse para aquele companheiro dele há 10 anos, disse assim: rapaz, eu vou lhe dar uma boa notícia. Me pregaram para mim um evangelho santo, maravilhoso, me deram uma boa notícia. É que ainda que eu tombe nesta vida, aleluia, o céu está aberto para me receber. E quem me deu esse direito não é qualquer um, é o maioral, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, e ninguém pode tirar isso de mim. Eu estou salvo em Cristo Jesus. Apesar de eu não merecer, Ele resolveu fazer, e eu quero lhe ofertar a mesma oferta. O companheiro de serviço, irmão Francisco, disse a seguinte frase a ele: rapaz, eu conheço essa mensagem. Você não sabe, mas eu sou crente há 20 anos. E este novo convertido disse: não, você não é crente, e nem meu amigo você não é. A sua atitude não demonstra isso. Eu há 10 anos do teu lado, você dizendo que era meu amigo, tendo a oportunidade, eu caminhando para o inferno, e você calado. Você não é o que diz ser. Você não é cristão e não é meu amigo. Apóstolo Paulo insiste em dizer ao Tito, que era o pastor, dizendo assim: exorta, ensina que a graça é salvadora. Está aí no texto, fala disso, exorta disso, repreende as pessoas com autoridade. Ninguém te despreze, porque a tua mensagem é verdadeira, aleluia. Pega esta palavra de hoje, crave dentro do seu coração, grave estas palavras na sua alma, no mais profundo, e aonde você estiver, demonstre o seu amor às pessoas, e demonstre que você é um salvo em Cristo Jesus. Se é no trabalho, se é na sua casa, se é na parentela, se é nos familiares, se é na rua, aonde for, diga em tempo e fora de tempo: existe salvação para um mundo perdido, louvado seja Deus. E eu quero deixar 2 versos aqui para nós encerrarmos nesta noite. 2 Timóteo 2, 4 e 5. Quem contou diz amém. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra, louvado seja Deus. E se alguém também milita nesta terra, não é coroado, não vai receber galardão, vamos ler em Varicorá, senão militar legitimamente. Se você foi chamado, se você foi tocado por Deus, se você usufrui dessa graça de Deus, não se acovarde. Seja um militante da obra de Deus. Anuncie o reino de Deus às pessoas que estão à sua volta. Ainda que eles não querem, ninguém te despreze, não faz diferença o desprezo das pessoas ou não. Anuncie o reino de Deus, demonstre às pessoas que você ama eles e quer que eles usufruam da graça que você abunda nela. Bendito seja Deus. Ainda quero ler mais um texto para encerrarmos. Está lá no Evangelho de João. João capítulo 1, verso 14, 16 e 17. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória de Jesus, como a glória do unigênito do Pai,
Ele estava cheio de uma coisa para oferecer. O que diz o texto aí? Cheio de graça e de verdade. Jesus veio cheio de algo para oferecer. A graça. Favor a quem não merece. Ele veio cheio de graça. Vou repetir até você entender. Ele veio cheio de graça para nos oferecer gratuitamente, voluntariamente, ainda que não merecemos. Ele viu nossa precisão, desceu do céu, cheio desse atributo glorioso para nos oferecermos. Bendito seja Deus. Verso 16, quem está comigo? E todos nós recebemos também da sua plenitude, recebemos com graça sobre graça, porque, todos juntos, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. A graça tem dono, a graça tem dono, e nós podemos usufruir, nos deleitarmos nela, vivermos nela, apesar dos fracassos que possamos cometer pelo caminho. Só estaremos longe da graça se nós desistirmos dela. Ele não desiste de nós, e é abundante, Loreval Marrasca, é abundante a graça dele. Apóstolo Paulo faz questão de nos ensinar em Romanos, aonde o pecado, por meio da lei, abundou, se tornou grande demais. Nós não conseguimos não pecar, é muito grande, é muito forte esse adversário na nossa vida. Mas veja bem que ele faz questão, irmão Francisco, de dizer, aonde o pecado abunda, o tamanho dele é grandioso, a graça superabundou, ela é bem maior, filho, ela é bem maior, e essa graça nos alcançou. Bendito seja Deus, na pessoa amada do seu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Senhor, nós louvamos pela tua graça, pela tua palavra, pelo teu cuidado, pela tua ajuda, pela tua provisão. Esta abundante graça que alcança o nosso coração, nós podemos usufruir dela de noite, de dia, Senhor, com sol, com lua. Nós podemos usufruir dela, Senhor, meu Deus, em trevas, Senhor, meu Deus, em qualquer lugar que estejamos. Nós possamos, Senhor, meu Deus, ou podemos usufruir desta maravilhosa graça, Senhor, a partir do momento que cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor, meu Pai. Então nós oramos, Senhor, agradecidos, Senhor, meu Deus, a Ti, por esta graça tão abundante, superabundante, ter nos alcançado. Senhor, meu Pai, nesta noite o Senhor induziu ao nosso coração, Senhor, meu Deus, anunciar esta graça, que nós usufruímos dela às pessoas que nos rodeiam. Senhor, meu Deus, o Senhor nos induziu, Senhor, a dar valor, Senhor, a esta graça, Senhor, e vivemos em um processo de santificação, para sermos zelosos, um povo seu especial aqui nesta terra. Mas, Senhor, o mais importante, Senhor, o mais gracioso, o mais grandioso, o mais glorioso, Senhor, da tua mensagem nesta noite, é que ninguém pode tirar de nós esta graça, porque o maioral, a autoridade maior nos concedeu, aquele que está sentado no trono concedeu-nos esse indulto glorioso. Senhor, meu Pai, eu te louvo, Senhor, meu Deus, por este momento, te louvo por esses meus irmãos, teus filhos, te louvo por esta oração, por esta mensagem, te louvo pela vida, te louvo pela salvação. Senhor, meu Deus, nos despeça, guardado, ajudado, abençoado, protegido, Senhor, amparado, Senhor, e cheio da tua graça, do teu poder, da tua unção, do teu Santo Espírito. Isso tudo nós te pedimos, já agradecidos que somos, Senhor, meu Deus, grato que somos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Digamos juntos, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com toda a santa e amada igreja. Os irmãos confirmam dizendo amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus os abençoe, em nome de Cristo Jesus.